A Terra antes do dilúvio. Imaginem um mundo onde a longevidade humana ultrapassa os 900 anos, onde seres misteriosos, chamados Néfilins, caminham entre os homens e criaturas gigantescas, como o Leviatã, dominam os mares. Neste tempo antigo, a humanidade vive de forma tão distinta que céus e terra exibem uma beleza e complexidade que desafiam nossa compreensão moderna. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Venham se juntar a nós em uma jornada incrível rumo ao mundo pré-diluviano. Convidamos vocês para um momento de reflexão, aprendizado e descoberta sobre um tempo misterioso e fascinante. Neste vídeo especial em nosso canal, mergulharemos nas profundezas dos relatos bíblicos, explorando os enigmas e as verdades por trás de uma época repleta de mistérios, seres extraordinários e advertências divinas. Feito o nosso convite e introdução, vamos à nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um planeta onde gigantes caminham entre os homens e a maldade se espalha rapidamente, atingindo cada coração e mente, criando uma atmosfera carregada de violência e corrupção. Este era o mundo pré-diluviano, uma época envolta em mistérios, fascínio e advertências divinas que reverberam até os nossos dias. Vamos buscar juntos nesta viagem ao passado, explorando os enigmas e as verdades por trás do mundo pré-diluviano e descobrindo como este capítulo antigo da humanidade ainda fala conosco hoje. Descendência de Adão e Eva, Gênesis capítulo 4 e 5. Para compreendermos o mundo pré-diluviano, é crucial começar pela criação. Deus deu origem ao universo, à terra e a todos os seres vivos. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, viveram no jardim do Éden, um local de beleza e harmonia. No entanto, ao desobedecerem a Deus, ao comerem o fruto proibido, foram expulsos do jardim, transformando drasticamente a vida na terra. A humanidade se multiplicou, mas também herdou o pecado original, afastando-se cada vez mais da pureza do Éden. As gerações subsequentes carregaram tanto as bênçãos quanto as falhas de seus antecessores, estabelecendo o cenário para o mundo pré-diluviano que estamos prestes a explorar. Aspectos geográficos. Gênesis, capítulo 2, versículo de 10 a 14. No mundo pré-diluviano, a Terra diferia muito do que conhecemos hoje. A Bíblia descreve um grande rio dividido em 4 braços, irrigando a terra. A chuva ainda não existia. Em vez disso, um vapor subia da terra e regava o solo. Era um lugar exuberante e fértil, repleto de uma vasta diversidade de plantas e animais. Com certeza, havia muitas espécies de animais e vegetais desconhecidas para nós.
Alguns até especulam que animais extintos, como dinossauros, poderiam ter habitado essa época. Uma ideia fascinante, não é mesmo? A sociedade. Gênesis capítulo 4 a 6. As pessoas desse período viviam de forma bastante distinta. Eram pastores, agricultores e até construíam cidades. Infelizmente, não seguiam os caminhos de Deus. Em vez disso, praticavam ações ruins como mentira, roubo e conflitos. Deus não se agradava disso. Naqueles tempos, as pessoas viviam muito tempo mesmo. Alguns até ultrapassavam os 900 anos, como Matusalém. Os estudiosos da Bíblia propõem várias explicações para a longevidade naquela época. Alguns sugerem um ambiente mais puro e menos propício a doenças. Entretanto, um fator crucial na redução da expectativa da vida para 120 anos foi a crescente maldade da humanidade. Deus observou a corrupção na terra e limitou a duração da vida humana. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Portanto, a redução da longevidade não foi apenas um fenômeno natural, mas uma decisão divina em resposta à deterioração moral da humanidade. Os terríveis Néfilins. Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4 e Números capítulo 13, versículo 33. Aqui está uma parte realmente intrigante. A Bíblia menciona seres chamados Néfilins. Existem três interpretações sobre os Néfilins: anjos caídos e mulheres humanas. Sugere-se que os filhos de Deus eram anjos caídos que se uniram a mulheres humanas, gerando os Néfilins. Essa interpretação se baseia na literalidade do termo filhos de Deus, como entidades celestiais, reis ou governantes tirânicos. Alguns estudiosos propõem que os filhos de Deus eram reis ou líderes humanos poderosos que tomavam mulheres à sua escolha. Os Néfilins, nesse contexto, seriam descendentes desses líderes e seriam vistos como gigantes, não necessariamente em estatura física, mas em influência ou poder. 3. Descendentes de Sete e Caim. Segundo essa visão, os filhos de Deus são os descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Os Néfilins seriam resultado dessa união mista, levando à degradação moral que culminou no dilúvio. Essa interpretação busca uma leitura mais humanizada da passagem, conectando os eventos às linhagens humanas descritas em Gênesis. Os Néfilins eram enormes e fortes, como gigantes. Muitos acreditam que eles podem ter sido uma das razões pelas quais o mundo estava tão corrompido naquela época. Interessante notar que em Números, capítulo 13, versículo 33, espiões de Israel que exploraram a terra de Canaã relataram ter visto Néfilins, usando isso para descrever o tamanho
e a força dos habitantes da terra. Isso levou alguns a especular uma conexão entre os Néfilins e gigantes, como Golias. No entanto, essa é uma área de interpretação aberta, sem um consenso claro entre os estudiosos bíblicos. Portanto, embora Golias compartilhe algumas características com os Néfilins, como tamanho e força, não há evidência bíblica direta afirmando que ele era um deles. O Leviatã, Jó, capítulo 41, Salmos 104, versículo 26, Isaías, capítulo 27, versículo 1. O Leviatã era uma criatura formada por Deus, representado força indomável e perigosa. A palavra Leviatã tem como significado enrolar, dar a volta, associada principalmente a uma criatura marinha, embora alguns a interpretem como um crocodilo ou um monstro marinho. Essa criatura é descrita em vários livros da Bíblia. Em Jó, é uma besta marinha colossal, com escamas tão fortes que parecem uma armadura. Em outras passagens, o Leviatã simboliza o próprio diabo. Incrivelmente, disse que ele podia até cuspir fogo. Você pode se perguntar, por que Deus criaria tal criatura? Talvez o Leviatã estivesse lá para mostrar o quão poderoso Deus realmente é. Afinal, somente ele poderia dominar tal monstro. O Leviatã nos lembra de nossa fragilidade e necessidade de Deus. Nos Salmos, o Leviatã é uma criatura que brinca nos mares, talvez desfrutando da imensidão do oceano criado por Deus. Em Isaías, é descrito como um dragão marinho que um dia será punido por Deus. Você pode estar se perguntando, por que o Leviatã viveria no mundo pré-diluviano? Bem, pense nisso. Aquele mundo era diferente, um lugar cheio de seres incríveis, como os Néfilins e outros mistérios. O Leviatã, com a sua imensa presença e força, se encaixa perfeitamente nesse mundo de maravilhas e horrores. Um mundo que eventualmente se tornou tão corrompido que Deus sentiu a necessidade de começar tudo de novo com o dilúvio. Então, da próxima vez que você ler sobre o Leviatã na Bíblia, lembre-se de que ele é mais do que apenas um monstro. Ele é um testemunho do poder, da criatividade e sim do julgamento de Deus. A maldade humana. Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 7. O mundo pré-diluviano estava repleto de problemas. As pessoas não ouviam a Deus nem seguiam seus caminhos. Praticavam coisas terríveis como mentira, roubo e até mesmo violência. A Bíblia diz que a maldade das pessoas entristecia o coração de Deus. Imagine um mundo onde quase ninguém desejava fazer o bem. Deus olhou para essa situação e viu que algo drástico precisava ser feito para mudar o rumo das coisas. Deus é amor, mas também é justo, e a sua mão é pesada. Ele viu a terra cheia de maldade e as pessoas não dispostas a mudar seus maus caminhos.
Então, Deus tomou uma decisão séria. Decidiu enviar um grande dilúvio, uma chuva que duraria 40 dias e 40 noites para limpar a terra dessa maldade. Porém, Deus, em sua misericórdia, deu às pessoas uma chance de se salvarem. Escolheu Noé, um homem bom e justo, para construir uma arca onde ele, sua família e um par de cada tipo de animal pudessem se refugiar. Essa foi a forma de Deus reiniciar o mundo, removendo a maldade e dando uma nova chance para a humanidade. Ele não queria fazer isso, mas a situação estava tão ruim que essa foi a única maneira de trazer de volta a bondade à terra. E assim, as águas do dilúvio vieram e mudaram tudo, mas também deram início a um novo começo para o mundo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, para concluirmos a nossa reflexão, esse episódio do dilúvio nos mostra o quão importante é sempre tentar seguir os caminhos de Deus. Ele sempre deseja o melhor para nós, mas também espera que façamos nossa parte para sermos pessoas melhores. Então, lembre-se sempre de ser bom, justo e seguir os ensinamentos divinos para que coisas ruins como o dilúvio nunca mais aconteçam. Aqui vai 5 passagens sobre a nossa reflexão. O que é o mundo pré-diluviano? O mundo pré-diluviano refere-se ao período da história da Terra que ocorreu antes do grande dilúvio descrito na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Era um tempo em que a terra era povoada por homens e mulheres criados por Deus, bem como outras criaturas notáveis, como os Néfilins. Como era a geografia do mundo pré-diluviano? A Bíblia descreve um mundo muito fértil, com um grande rio que se dividia em 4 braços e um sistema de irrigação proveniente de um vapor que subia da terra ao invés da chuva. Em Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 14. Quem eram os Néfilins? Os Néfilins são descritos na Bíblia como os filhos dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Eles eram gigantes e muitos acreditam que sua presença e ações podem ter contribuído para a crescente maldade na terra pré-diluviana. Quem eram os seres humanos que habitavam a terra naquele tempo? Os seres humanos eram descendentes de Adão e Eva e, de acordo com a Bíblia, tornaram-se numerosos e agiam com maldade, levando Deus a decidir destruir a terra com um dilúvio. O que levou Deus a enviar um dilúvio para a terra? A Bíblia afirma que Deus viu quão grande era a maldade humana na terra e como todos os pensamentos e intenções do coração humano eram voltados para o mal. Esta extrema corrupção e maldade levou Deus a destruir a terra e começar novamente. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, como eu disse, naquela época a maldade era tão grande que Deus resolveu destruir tudo e reiniciar novamente com Noé. Mas também vimos em Apocalipse, capítulo 12, que a maldade hoje em dia
em nosso mundo está tão perto de como era no passado. Isso entristece o coração de Deus. E também quer dizer que estamos novamente perto de Deus renovar a terra novamente, com a vinda de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, reflitam nessa história magnífica, maravilhosa, e agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão e peço que assistam os próximos vídeos deste canal. Em nome de Jesus, eu vos agradeço. Amém.